Hoje é mais um daqueles editoriais dos quais eu não sinto muito orgulho de fazer. Dois assuntos são os temas principais, apesar da gente tentar falar de muitos temas importantes que estão acontecendo. Um deles é a sabotagem que aconteceu lá no Congresso Nacional. Hoje o governo articulou. E sabe, com o dedo do Arthur Lira, a oposição levou uma rasteira e os presos políticos no Brasil também levaram uma rasteira. Afinal, a PEC da anistia foi retirada da votação por uma articulação do governo, do Congresso, com apoio do Lira. Outro ponto que a gente precisa discutir é um papel, deplorável de guerra que foi declarada dentro da própria direita. E aqui eu vou ser um pouco mais incisivo nas minhas opiniões pessoais. Então, eu sei que às vezes você fica meio assim por causa do meu jeitão sincero de falar, né? Sem nunca ofender ninguém, faço questão de ser assim, mas hoje a gente vai ser um pouco mais incisivo, mais críticos, porque eu sinceramente teve um vídeo que foi vazado não, foi publicado, né? E que me deixou, chateado, foi vergonhoso. Vamos falar sobre isso? Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Isso é muito importante. E vamos começar com essa matéria aqui. Obstrução governista impede votação da PL da anistia na CCJ da Câmara. O início das votações no plenário da Câmara provocou o adiamento da análise da proposta. Base aliada do governo apresentou uma série de pedidos para barrar avanço do projeto. A atuação nas comissões ela só funciona quando não tem votação em plenário. Para instaurar a votação em plenário, o presidente da Câmara dos Deputados tem que instaurar a sessão, quem preside a sessão. O que aconteceu foi o seguinte, deu quórum, a oposição ia conseguir votar o PL da anistia. Quando ia votar esse PL da anistia, que ia ser colocado em votação dentro da comissão, o governo apresentou projetos e pediu para ser votado. O Lira deu anuência e iniciou a votação. O que aconteceu? Retiraram de pauta, os trabalhos da CCJ se encerraram. É desespero e medo do Congresso, do governo, porque sabe que vai ser aprovado e sabe muito bem o que está acontecendo ali. Olha só o que o Rodrigo Valadares falou aqui. Urgente, absurdo. Quando estávamos para ler o relatório, depois de quase 3 horas de obstrução da esquerda, estou aqui com o deputado Rodolfo Nogueira, que acompanhou tudo, iniciou-se a ordem do dia, ou seja, a gente teve que suspender o trabalho da CCJ, não pudemos ler o nosso relatório, 3 horas a esquerda obstruindo, e aí iniciou a ordem do dia. A quem interessa não tocar a anistia, não é isso, Rodolfo? Exatamente, a esquerda atrapalhando muito aqui com a obstrução, e infelizmente a mesa convoca aqui a ordem do dia, infelizmente, para atrapalhar a votação desse projeto tão importante para iniciar os presos. Coronel Assis. Esse tipo de obstrução realmente não tem nada de democrático. Muito pelo contrário, isso aqui é revanchismo contra os patriotas. Por isso que nós condenamos esse tipo de obstrução. Vamos lutar, tentar uma extra pauta para amanhã. Não vamos vencer no cansaço, anistia já. Urgente. Pois bem, o que acontece aqui? A CCJ está disposta a votar. Suspendeu? Suspendeu. Venceram, uma batalha? Sim. A guerra? Não. Então, o que está acontecendo hoje é que continua, uma pressão muito grande pela votação da PEC da anistia. Então, eu disse que ia trazer informações novas para vocês sobre essa situação e a grande questão é que nessa aqui o governo acabou levando a melhor. Outro ponto que a gente precisa conversar é sobre a possibilidade de um impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que está sendo muito discutido hoje no Congresso Nacional. O Marcel Van Hatten fez uma postagem, com uma certa alegria, escreveu, aumentou de novo. O placar nacional pelo impeachment de Alexandre de Moraes, 34 deputados, senadores a favor, 31 estão indefinidos e 16 já falou que não. O número de senadores a favor do impeachment de Alexandre de Moraes só aumenta. Quando chegarmos a 41, teremos maioria para pautar o impeachment. Preste atenção. Pautar o impeachment. Preste atenção. O que temos que entender não é suficiente. Não estou aqui para fazer auê, estou aqui para falar sério com vocês. Pautar é o seguinte, nós começamos com o recebimento.
né? Como se fosse receber a denúncia por parte do Pacheco. Esse é o primeiro passo. E aí ele cria uma comissão que faz um relatório. Esse relatório precisa ser votado por maioria simples, que são 41 senadores. E aí se instaura o processo de impeachment, que precisa vencer por 2/3 para que o impeachment aconteça. Tá, 2/3 não é 41, é 54. Até o presente momento, como demonstrou Marcel Van Hatten, somente 34 são a favor. Os indefinidos, quase todos, têm que estar a favor do impeachment do Alexandre de Moraes. Então seria muito fácil eu trazer a UE para vocês e falar, não, vai acontecer o impeachment. Não é bem assim que funciona, tá? Mas você está sendo pessimista. Não, eu estou sendo realista. Eu, como advogado, eu acho que o mínimo que eu tenho que fazer é trazer um papel de seriedade, de responsabilidade para falar o que eu estou vendo. Ou vocês preferem que eu seja o oba-oba da história aqui, queira só seu like, imita? Não, amanhã já sai. Não. O que é jurídico, né? E é assim que funciona. Então, temos que ter muita atenção sobre esse quórum necessário, né? Agora vamos falar de uma coisa deplorável. Vamos lá. É o seguinte, eu tô muito chateado com com um papelão que está sendo feito, principalmente pelo Silas Malafaia, tá? Vamos entender um pouco do que está acontecendo. É o seguinte, o Silas Malafaia, ontem, ele fez uma postagem falando que hoje ia fazer outro vídeo e ia destruir a reputação do Pablo Marçal. Pois é, verdade sobre o Pablo Marçal que você precisa saber. Pois bem, o Malafaia fez um vídeo aqui, né, com críticas ao Pablo Marçal, usando como argumento uma matéria do The Intercept, aquele jornal de esquerda, para atacar o Pablo Marçal. Tá, mas a gente precisa falar sobre isso. Eu vou colocar o vídeo na íntegra do Malafaia e vou mostrar alguns pontos para vocês. E essa é só a minha opinião. Posso estar certo ou posso estar errado, mas eu queria que você comentasse. Primeira coisa que eu preciso que você saiba. O problema entre Malafaia e Marçal não é de agora. Então, o Malafaia já tinha anunciado, eu não quero o Pablo Marçal aqui no carro, no trio elétrico. Vai gerar um desconforto. Só que o problema é maior. Lá atrás, em 2020 ou 2021, não sei, o Malafaia já tinha feito críticas falando que o Pablo Marçal era um coach estelionatário e dito muitas coisas sobre o Pablo Marçal, que ele deturpava a igreja, briga de gente briga de criança, né? De gente pequena, não de gente grande, falando sobre a religião do outro, a função do outro. Prova disso? Esse vídeo aqui, acho que é de 2020, se eu não me engano. Eu vou te falar uma coisa. Você passou do limite aqui. Próxima vez que meu nome for colocado ou você dirigir qualquer coisa, principalmente num culto, em relação a mim, eu vou mostrar para a nação o seu grau de maçonaria, vou mostrar golpe de Bitcoin que você tem sócio que deu um rombo de bilhão no país, vou mostrar para as pessoas o que realmente é o Silas. Então, assim, isso não é uma ameaça, isso é uma certeza. Ponha meu nome na sua boca de novo, falando do meu nome. Ousa falar do meu nome de novo, Silas. Vou falar para o Brasil inteiro, para todos os pastores saberem por que sua esposa foi fazer tratamento nos Estados Unidos. Por uma coisinha que você andou fazendo contra ela. Uai, seu app de vídeos curtos. Tá, o que acontece aqui? Essas trocas de farpas e de acusação entre o Pablo Marçal e o Malafaia já existia. Então, o que acontece? O Malafaia, e aqui eu acho falta de moral por parte do Malafaia, está usando uma questão pessoal para te fazer induzir, né, que o Pablo Marçal não é de direita. Então, ele está colocando aqui uma questão pessoal, é uma guerra pessoal do Malafaia contra o Pablo Marçal, e ele está trazendo isso para a política para te enganar, mais uma vez, como estão tentando te enganar que o Nunes é conservador. É mentira. O Nunes não é conservador, nunca defendeu as pautas de direita. O Malafaia está cobrando o Marçal, de que o Marçal deveria ter feito publicações. E o Nunes? Pois é, são dois pesos e duas medidas. Eu vou provar para você que o problema do Malafaia com o Marçal é pessoal. Tanto é que o Malafaia perdeu argumentos. Só sabe hoje discutir aos gritos. Ah, mas você está defendendo o Marçal? Não. Eu assisti hoje a entrevista da Revista Oeste. Achei excepcional. E vou te falar, dentre Nunes, Boulos e Marçal,
não tenho dúvidas. Não se posicionar é complicado. Eu prefiro o Marçal, mas tudo bem, é só a minha opinião. Agora, vamos entender o que o Malafaia disse. Brasil, assista esse vídeo até o final. Eu falo coisas aqui importantes, verdades sobre Pablo Marçal. E, por favor, divulgue. Vamos lá. Quando eu fiz um vídeo desmascarando o jogo de Pablo Marçal, de chegar no final, no encerramento, depois de encerrado as manifestações de 7 de setembro para tirar proveito, não teve a humildade de dizer: cheguei atrasado, por isso não subi. No dizer de Bolsonaro, não ajudou em nada, não colaborou com nada, não divulgou, não correu o risco, como nós corremos, de falar lá em cima, e quis tirar proveito político. Nós não deixamos, porque aqui não tem... Vamos lá. Não correu o risco de falar lá em cima, não divulgou, não fez nada. Ok. Nesse ponto, é um dos pontos que eu concordo com o Malafaia nesse vídeo. De novo, realmente o Pablo Marçal tem uma rede gigantesca. Ele poderia ter chamado. Não, gente, eu estarei na Paulista, vamos estar lá. O Marçal deu uma desculpa. Falou, não, se eu tivesse dito que eu ia e eu não conseguisse chegar a tempo, eu seria tido como arregão. Ok, vamos até relevar. Mas o Marçal sabia que era um evento importante e o que ele foi fazer em El Salvador, acredito que pudesse esperar também. Afinal, ele não se encontrou com o Bukele. É outro ponto que eu critico o Marçal. Fez um auê mentiroso em cima disso, tá? Porque ele deu a entender para todo mundo que ele ia encontrar o Bukele. E ele sabia que não estava marcado. Ele apostou que ele ia chegar lá e ia conseguir. Tá, mas ele poderia ter sido mais honesto na sua discussão e falado: olha, eu vou tentar falar com o Bukele, mas eu vou conseguir pelo menos algumas informações com o secretário de segurança, entre outras coisas. Pois bem, então fica a minha crítica ao Marçal, e aqui eu concordo com o Malafaia nesse ponto, do ponto de vista de chegou atrasado, deveria ter dito: olha, eu não vou conseguir ir porque eu vou estar em El Salvador, ou eu vou conseguir ir. Ele é estratégico, ele sabe se programar nos horários. Falar que atrasou não me convenceu, tá? É minha opinião. Agora, o Malafaia aqui não está sendo honesto também ao dizer que, olha, ele poderia ter subir, se arriscar a falar. Nenhum dos prefeitos poderia se arriscar a falar. A nenhum candidatos, a nenhum foi dado o direito de fala. Então, ele, de uma forma ou de outra, se eu usar esse argumento contra o Pablo Marçal, é no mínimo baixo, porque ele não ia falar, não ia se arriscar, igual o Nunes, que ficou escondidinho ali no cantinho. Gostei mais da postura do Marçal, que foi pro povo, do que o Nunes, que ficou escondidinho. Mas quem merece todo o mérito ali é a Marina Helena, não tenho dúvidas disso. Mas enfim, continuemos. Idiota. Agora, o que eu vou falar aqui é grave e vou provar. Esse cara, ele mostra sinais de que é psicopata, ele é megalomaníaco, manipulador e mentiroso. Vou provar isso. E agora ele dá um outro sinal. Esse é um ponto que eu sempre discuto. Eu tô colocando aqui porque eu não tô vendo a imagem aqui, tá? Mas assim, é um ponto que eu sempre discuto. Quando você não tem argumentos para rebater, não tem estrutura para rebater os argumentos, você ataca a pessoa. E aqui é nítido que o Silas Malafaia está incomodado e não tem argumentos, porque ele partiu para o ataque pessoal. Sempre que você parte para o ataque pessoal, é porque você não tem argumentos o suficiente. De bipolaridade. Ao mesmo tempo ele me elogia e me ataca. Me elogia e me denigre. É assim que ele faz. É incrível. Agora, hoje mais cedo, dia 10 de setembro, na Sabatina da Oeste, ele fez exatamente isso. Me pede perdão, me elogia, tá? E ao mesmo tempo me espeta na questão de ramagem. Agora... Opa, vamos lá. O Pablo Marçal, vou até colocar aqui, ó. Escuta, quando eu publiquei esse vídeo desmascarando ele, olha o que ele coloca. Eu vou provar tudo que eu tô falando. Malafaia, você me odeia, mas eu vou sempre te amar. Mentira! Isso aí é uma manipulação para mexer nas tuas emoções. Tem nada, isso é farsa. Tanto é que a farsa cai logo. Lá nos stories dele, logo após, ele coloca lá, me chama de Eliabe, o irmão mais velho de Davi que perseguia Davi, e ele se chama de Davi, a megalomania. Ele é o herói, ele é o cara, a esquerda é Saul. E ele mente. Diz lá que eu ataco ele porque ele não quis submeter a mim. Tu é um mentiroso. Aqui, ó. Vamos lá. Outro ponto. Um pastor que não acredita no amor e no perdão, para mim, desculpa, mas está ruim de argumentos. Se o Pablo Marçal falou, olha, tudo bem, mas eu te amo mesmo assim. Acho que um homem de Deus
entenderia isso. E não faria ataques à pessoa. Mas enfim, vamos continuar aqui. Bota a mão na Bíblia, você é mentiroso. Só mais um argumento também. Ele falou que ele é bipolar. Olha, eu te amo, mas por que você não está apoiando o Ramagem? Silas, cara, eu não sou tão puro assim não. Cara, eu não te amo, tá? Vou ser sincero. Mas, vem cá, por que você não está apoiando o Ramagem lá no Rio de Janeiro? Ah, já sei. Você já disse para todo mundo que você não apoia prefeitos em primeiro turno. Só depois, no segundo turno, que aí você quer aquele apoio de quem vai ganhar. É óbvio. Mas você não acha que está errado? Afinal, é por questão ideológica. Quer dizer que se forem um Boulos e Tabata fortes concorrendo, ou melhor, se for o Eduardo Paes muito forte, apoiado pelo Lula, você prefere não apoiar o Ramagem porque tem nojinho de apoiar no primeiro turno? Cá entre nós, esse discurso não me convence. Se você realmente é um homem que luta pelos valores cristãos e da direita, e a direita hoje, ao meu ver, é o Ramagem, por que não se posicionar? É medo? É covardia? É estratégia? O que é isso? Deveria ser mais claro. Ou eu estou errado? Mas vamos lá. Quem te falou que eu quis algum dia que você submetesse a mim? Agora, para mostrar a bipolaridade dele. Aí vem logo um outro stories, uma pergunta. Você não pode bater um papo com o Malafaia? Aí ele vai me elogiar e me atacar. Me elogiar e me denegrir. É bipolaridade, gente. Aí vai dizer, não, eu considero o Malafaia, reconheço o que ele fez no mundo religioso, só que no mundo político ele só errou. Apoiou Lula, apoiou Eduardo Paes e agora não ajuda o Ramagem. Ele usa sofisma, meia verdade, a fim de te confundir e te manipular para me denegrir. Mas vamos à verdade inteira? Vamos, o Malafaia vai pôr a verdade inteira dele. Mas ele acusou o Marçal de usar sofismo. Não. O que o Malafaia falou não é meia... O que o Pablo falou não é meia verdade. É uma verdade inteira. O Malafaia sempre apoiou o Lula. Até que ele rachou com o Lula lá atrás. Mas apoiou. Mas não é o que o Malafaia fala, mas o Pablo Marçal falou isso. Não é do passado que o Malafaia acusa o Marçal? Pois é. Então, assim, não apoia o Ramagem, tá deixando o Paes levar a melhor, apoiou o Lula sim, tá, mudou de ideia, mas ele não mentiu. Em 1989, quando ele brincava de carrinho, eu apoiei Lula contra Collor. Em 2002, eu apoiei Lula quando não havia uma denúncia de corrupção contra ele. E quando as denúncias vieram, desculpe a minha expressão, não tinha rabo preso com eles, botei para quebrar e boto para quebrar até hoje contra Lula por essa corrupção. Essa aqui é a verdade, eu tenho caráter e moral para falar. E outra, esse joguinho teu de tentar me espetar, porque não apoio o Ramagem, falou agora na sabatina do Oeste para me espetar, e aí, nesse stories, deixa eu dizer uma verdade total para você. O Pablo Marçal, a imprensa brasileira sabe que há 12 anos, 3 campanhas políticas, eu não apoio ninguém no primeiro turno, candidato a prefeito no Rio e São Paulo. Eu tento ajudar a eleger meus vereadores. Só para você ficar sabendo. Para você não ficar com essa conversa afiada. E outra, quem é você para falar de mim em questões políticas? Quem é você? Vai levar tua boca, rapaz. Tu nem entrou na fila do pão? Ou quem é você na fila do pão? Então vamos à verdade total. Quando você nem era nascido, cara. No meu programa de TV, eu já fazia defesa de nossos princípios e valores e dava consciência ao povo cristão de cidadania. Quando tu era... Por que não dá consciência ao povo cristão sobre a importância de um bom prefeito? Ou vocês acham que o Eduardo Paes vai fazer esse trabalho tão bom assim? E assim, a raiva, o ódio que o Malafaia fala, me chama atenção. Então não sei se tu jogava bola, andava de bicicleta, eu tinha empates com a esquerda e com o ativismo gay e sofri processo deles. Agora, tem uma pergunta que não quer calar. Por que você nunca pediu o impeachment de Alexandre de Moraes? E você nunca abriu a boca para falar dos crimes de Alexandre de Moraes, botando gente inocente presa, cerceando liberdade, promovendo perseguição a Bolsonaro? Você nunca abriu a boca. Sabe por quê? É uma das duas. Ou você é um frouxo covarde que tem medo de Alexandre de Moraes, ou você tem acordo com ele. E outra, onde é que você estava
no dia 25 de fevereiro, na manifestação da Paulista, estava escondido aonde? Porque lá você não estava. E tem mais! O Intercept traz uma grave acusação que você tem que explicar muito bem. Concordo. O Pablo poderia ter ido ao 25 de fevereiro. Ele não era candidato. Não foi. Mas realmente poderia. Agora, quantas pessoas não foram? Quantos governadores? Quantos prefeitos e vereadores que são apoiados pelo Malafaia que também não foram? Não é isso? Então, agora, o Malafaia entra utilizando um argumento. O Intercept Brasil, olha, o site mais esquerdista do Brasil, agora é argumento na boca do Malafaia para atacar o Marçal. Vamos ver? Eles foram lá em Camisungo, na África, onde você disse que ia construir 350 casas e depois de quase 5 anos só tem 30. Você recebeu 4 milhões e meio, segundo você, cada casa 50 mil, então eram para ter 90 casas. O que você fez com o dinheiro? Você tem que vir a público se explicar. Ei, povo, acorda, esse cara é uma farsa! O cara não consegue concluir um projetinho desse. Lá na África, esses projetos de megalomania em São Paulo, você acha que ele vai fazer? Acorda, evangélicos, povo da direita! Aqui é o ponto mais baixo do vídeo. O cara não consegue concluir um projetinho desse. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu vi a matéria do The Intercept Brasil, tá? Sabe, uma das questões é, vamos diminuir o trabalho dos outros? Pois é, eu vou falar um pouco sobre esse trabalho. Eu vou tentar não estender muito no vídeo, estou com 21 minutos, eu tinha 10 matérias pela frente. Mas enfim, já que ficamos nesse assunto, eu vi vídeos, né, do Intercept, vi outros vídeos de angolanos sobre o assunto, né, do pessoal de lá. Tem a questão do Rio Grande do Sul. Tá, e onde estava o Silas Malafaia nessa hora? Ah, mas estava fazendo os trabalhos da igreja, cuidando da igreja. Ok, mas e além disso? Então, uma coisa é tentar diminuir o trabalho do outro. Que sejam 30 casas. Já é muito, mas não foi. E tem provas, eu vou mostrar para vocês. Acorda, cristãos, apoiadores de Bolsonaro, gente honesta, ele usa técnicas de neurociência para te manipular. Desespero. Um dia desse agora, ele falou que Salomão, o cara que escreveu Provérbios, que está no cânon sagrado, era neném, perto da grandeza dele. Escute, só tem uma coisa que Pablo Marçal se parece com Salomão em América. Salomão escreveu mais de 3 mil provérbios e Pablo Marçal já falou mais de 3 mil asneiras. Essa que é a verdade. Deus abençoe você, sua família, Deus abençoe o Brasil. E aí coloca a música, né, o hino nacional no final. O que eu vi aqui? Uma série de ataques e não de argumentos. Desespero. Isso é o que eu vi, tá? E assim, não é a questão, mas você tá aqui só para defender do Pablo Marçal. Não. É porque eu acho o papel que o Silas Malafaia, apesar da grandeza que ele já teve dentro da direita, mobilizações, e não vamos esquecer que o Silas Malafaia foi uma pessoa que correu, né, para falar que quando o Lula venceu, eu vou orar pro Lula, e tentou se aproximar do Lula, tá? Não se esqueçam disso. Agora, ele vem falando com ataques e falando, povo de Deus, não se aproxime de Pablo Marçal. Ora. E o Boulos, você não tem esses ataques. Pastor, você está usando o seu ego, sua questão pessoal, sua, sabe, uma espécie de ego ferido aqui para atacar o Pablo Marçal. Isso não some em nada. Eu vou colocar agora um pequeno trecho de um vídeo lá do Camisungo, não é o que o Malafaia falou? Eu queria que você colocasse Camisungo Pablo Marçal no YouTube e pesquisasse. Tem um grande documentário do Pablo Marçal que foi retirado do ar por determinação judicial. Mas os angolanos, né, o pessoal de lá publicou muito sobre isso. Vou colocar aqui e eu queria que vocês acompanhassem comigo, todo né? mundo pode e deve investir Vamos lá. parte do seu patrimônio em dólar, por ser uma das moedas mais... Em meio às complexidades do mundo, encontramos nas pequenas ações o poder das grandes mudanças. Nossa equipe da Africalândia teve o prazer de adentrar os portões do projeto da ONG Atos, onde cada ato de bondade e solidariedade se torna um raio de esperança para aqueles que mais necessitam.
pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Sou Laurindo Sitaki, esse é o canal Africaland aqui, onde você descobre o mundo à distância de um clique. Então, pessoal, percorremos mais de 15 km, chegamos aqui, né, na cidade, ou seja, na aldeia do Kamuzungu, e é incrível porque eu vim aqui mostrar para vocês um projeto incrível. Então, o projeto chama-se Ondiatos, eu já vos falei por acaso aí no canal algumas vezes, e finalmente eu cheguei aqui para mostrar para vocês o impacto, né, que esse projeto está a causar aqui na aldeia do Kamuzungu. Temos aqui praticamente o nosso amigo, né, que foi indicado aqui para nos dar uma visita guiada, porque melhor do que ninguém não há outra pessoa que pode nos explicar melhor aqui o projeto. Então, olá. Enfim, o título, para você pesquisar no YouTube, tem 30 minutos de vídeo. Pablo Marçal transforma vidas, doações de casas a famílias na África. E aqui eles mostram as casas, né? Colocam tudo, né, que foi exposto, né, no trabalho de Kamuzungu. Ok, na minha visão, desespero total. Eu tinha dito num vídeo anterior que o Pablo Marçal, ao chegar na política, ele expôs os políticos através dos debates, ele expôs que esses debates são mentirosos, é um verdadeiro circo, é um verdadeiro, uma articulação, um projeto do sistema ridículo, em que aqueles caras que lá estão só estão pensando no seu umbigo e na defesa do sistema. Ele expôs isso. Ele expôs os jornalistas que se pagam, né, de intelectuais sérios, mas são militantes. É uma gente asquerosa que realmente só pensa no Pix no final do mês. Não é isso? Ou eu estou mentindo? Só que ele expôs mais uma coisa que isso eu não imaginava ver. A sujeira daqueles da direita. O ódio e a forma que eles se utilizam, inclusive, de argumentos da esquerda na hora que lhes interessa. Na hora que interessa... Olha, a Tabata falou que ele é do PCC por causa do partido dele. Vamos todo mundo da direita, da nossa direita, usar isso contra ele. Olha, ele chegou atrasado e foi para os braços do povo. Não vamos deixar ele crescer. Vamos atacar o Pablo Marçal. Vamos usar a matéria do The Intercept dizendo que o Kamuzungu é uma mentira. Eu vou xingá-lo, eu vou usar um Malafaia contra ele. Vamos tentar jogar a ideia de que ele é aliado do Alexandre de Moraes porque o cara de direita não gosta do Alexandre de Moraes. Só não contava que o Salles, Ricardo Salles, ia fazer um vídeo e falou, opa, peraí, o Rodrigo Garcia é o melhor amigo do Alexandre de Moraes e é o cara que coordena a campanha do Ricardo Nunes. E disso o Malafaia e ninguém fala. Pois é. Desculpa aí, gente. Eu fui muito sincerão nesse vídeo e eu sei que aqueles que gostam muito do Malafaia vão ficar revoltados comigo. Hoje, numa publicação do Sóstenes Cavalcante, do qual eu respeito muito, foram me questionar lá, né, no Instagram. Quem não segue meu Instagram, siga, tá? Mas a grande realidade dos fatos é que a esquerda já sempre foi exposta, os debates e a política foi exposta, os jornalistas ficaram expostos e essa direita aí, do Malafaia, que está preocupado mais com o seu ego, ficou nu. E essa é só a minha opinião. Eu posso estar certo ou posso estar errado. Fico chateado de ter que gastar 30 minutos com tantas notícias importantes para falar sobre isso. Mas a minha opinião é, Malafaia, para que tá feio, tá? E quanto mais você faz isso, mais eu tô indo pesquisar a vida do Pablo Marçal. Eu acho que mais pessoas vão fazer isso também. Tá bom? Abraço, pessoal. Fica com Deus. E até o editorial de amanhã, se você não ficou com muita raiva. Mas eu queria que esse vídeo fosse o recorde de comentários sobre o meu posicionamento. Concordam comigo ou discordam de mim? Acham que o Malafaia está certo ou o Pablo Marçal? Independente aqui, eu tenho críticas ao Pablo Marçal. E não é só uma, não. São muitas. A maior é o ego dele, né? Não tenho críticas. Mas, desculpa, para mim nessa história, o mais errado de todos é o Malafaia. Desculpa aí, o Pablo errou, chegou atrasado, tal, beleza. Mas os ataques gratuitos do Malafaia e ele está te manipulando para achar que é contra a direita, e não é.
é questão pessoal dele. E de gente manipuladora, desculpa, mas eu já tô de saco cheio, né? Sai fora, Malafaia. Para que tá feio.